Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com a Tatiana Marzullo, da agência A Mais de Comunicação Integrada. Também a Tatiana também é fundadora do programa Salto Alto. E eu quero saber mais detalhes aí de tudo isso que eu acabei de falar, Tatiana. Tudo bem com você? Tudo ótimo, William. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco da minha história, da Agência Mais, como empreendedora e também como fundadora desse programa Salto Alto, programa de liderança feminina aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei super curioso com esse programa. A gente vai falar sobre a agência, mas eu fiquei curioso com esse programa. De cara, assim, eu quero saber como é que é esse programa? Como é que ele funciona? Então, o que que acontece, William? Assim, na verdade, eu queria contar um pouquinho antes do nascimento dele, assim, por que que a gente criou um programa de liderança feminina. Primeiro porque, assim, eu tenho uma missão com mulheres, assim, eu adoro desenvolver. A maior parte do meu time, nós temos 20 profissionais que trabalham com a gente, assim, 90% são mulheres. A maior parte do meu time que trabalha comigo foi formado dentro de casa, tem 10. A minha diretora hoje, executiva, que fica no Brasil, eu só posso estar aqui nos Estados Unidos, e ela hoje está aí. Ela começou como minha estagiária aos 19 anos, e hoje ela tem 36 anos, né? Tá, desde o início, ela fez todo o plano de carreira na Agência Mais, e é uma mulher também, então eu tive a oportunidade de formá-la. Então, eu amo formar pessoas, impulsionar mulheres. E por isso que eu tinha esse sonho de ter um programa de liderança feminina. Mas assim, para que eu pudesse montar esse programa, em 2014 eu vim para os Estados Unidos e fiz um curso com o Disney Institute. Foi um curso que virou muitas chaves para mim. E aí, depois que eu saí desse curso, eu falei, puxa vida, eu vou um dia ser uma ponte entre empresas brasileiras e empresas americanas, assim, trazer líderes do Brasil para virem estudar aqui nos Estados Unidos e aprender um pouco sobre a filosofia, a Disney mesmo é um case de sucesso em propósito, missão, visão, valores. E eu tinha esse sonho. Em 2014 eu falei, um dia eu vou ter essa ponte. E aí hoje eu estou sendo essa ponte. Assim, para impulsionar a liderança feminina no Brasil, a gente trabalha muito a questão da identidade, empresas com propósito. Então a gente não faz só o curso com a Disney, a gente contrata a Disney para estar junto com a gente no programa. Mas ele é um programa que dura 6 dias, é uma semana, mas ele funciona durante 6 meses, porque não começa quando está aqui nos Estados Unidos durante essa semana. Ele começa antes, a gente tem uma programação, a gente conecta o grupo antes, a gente faz eventos de conexão para que as mulheres se conheçam. A gente tem desde executivas a empreendedoras dentro do programa, CEOs, enfim, diretoras, diversos cargos. E aí a gente tem esses momentos antes, o programa aqui, o programa ele não é só com a Disney, como eu falei, a gente tem a Apple, a gente tem visita técnica em várias empresas aqui, Whole Foods, a Lego, agora a gente está incluindo a Universal, a gente tem um dia no parque, depois uma palestra com o vice-presidente que é brasileiro, aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou aqui fazendo essas conexões, conhecendo as empresas, conhecendo seus líderes, para promover essa conexão entre Brasil e Estados Unidos. E aí, o que que as mulheres aprendem aqui? Empresas com propósito, por que que esses líderes são quem eles são? Por que que as empresas elas são quem elas são? Porque elas têm uma identidade muito forte. Os seus líderes, elas sabem quem elas são, elas sabem o porquê elas fazem o que elas fazem. Assim, é um programa que a gente... Não é só mulheres. Mulheres têm algumas dores que não são pertinentes aos homens, né? Não, assim, o síndrome da impostora, algumas questões que a mulher tem que a gente trabalha com elas, então elas acabam se sentindo mais livres num grupo só de mulheres. Interessante. Então é esse um pouquinho do programa. Não, gostei de saber e você está fazendo realmente tá ajudando pessoas assim em outro país, fazer contatos, se expandirem, né, profissionalmente, algo fantástico. Eu te perguntei sobre esse programa Salto Alto porque tem muitas ouvintes mulheres. A gente recebe muitas mensagens e perguntas. Então a gente tem tanto ouvintes homens quanto mulheres e a gente tem orgulho disso porque é um conteúdo para todo mundo, né? Com E certeza. na própria Upskill, a gente tem mais mentoras mulheres do que mentores homens, curiosamente também. É Então, mesmo. na nossa plataforma de mentorias para líderes, a gente tem muitas mentoras e a gente está sempre com conteúdos muito. Então, a gente entende bem essas diferenças, essas particularidades Uhum. que potencializam, né, a mente feminina
Então vai ser É bem verdade. divertido a gente conversar. Conta um pouquinho da Tatiana, onde você se formou, a tua história profissional, como que você chegou onde você chegou, Tatiana? Vamos lá. Eu tenho 45 anos, eu tenho 2 filhas, sou casada, 14 anos, né? Meu marido é meu sócio na Agência Mais, ele é publicitário, eu sou jornalista. Eu me formei numa universidade no Rio de Janeiro, sou carioca, não existe mais a faculdade da cidade que ficava em Ipanema, uma faculdade que formou tantos grandes profissionais, Sidney Rezende, Sidney Garamboni, tantos profissionais que participam, que já foram professores e que tiveram nessa universidade. Maria Beltrão, por exemplo, se formou e virou professora dessa universidade. Legal. Hoje ela não existe mais. É uma universidade bem conhecida era muito conhecida em comunicação e jornalismo. Então eu fui para lá, me formei. E aí, assim, mas tive uma trajetória no mercado de comunicação, né? Antes de montar a agência mais. Trabalhei na Rádio CBN, no Sistema Globo de Rádio. Depois eu passei por assessoria de imprensa, que foi onde eu me encontrei. Eu falei, meu Deus, adoro impulsionar negócios através desse trabalho, sabe? De ser essa ponte. Gosto de ser ponte, né? Eu falei de ser a ponte de conexão entre o cliente e o jornalista. E eu gostava disso, sempre gostei. Quando eu entrei em assessoria de imprensa. E aí acabei trabalhando em grandes agências, atendendo grandes clientes, claro, Grupo Pão de Açúcar. Até que, assim, aos 28 anos, 27 para 28, eu tive um momento meu de reflexão. Não era casada, não tinha filhos. Falei, acho que agora é a hora de 10 anos de mercado, quero empreender. Conversei com a minha mãe na época, tomei a decisão, vendi um carro, estava trabalhando, era assessora de imprensa, trabalhava para, claro, operadora de telefonia celular. E aí eu saí para montar o meu negócio, para montar a Agência Mais. E aí, assim, fui feliz nessa decisão, porque eu gostava, sempre amei atender bem o cliente, sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, então eu tinha muito essa filosofia de ser uma agência modelo boutique. Eu trabalhei em grandes agências no mercado de comunicação, mas eu queria ser uma agência onde o cliente se sentisse único. E aí antes de fundar mais, eu fiz o plano estratégico, né, o plano de negócios, e aí eu coloquei lá que nós queríamos ser uma agência boutique, uma agência onde as pessoas fossem felizes trabalhando, onde eu poderia ser uma natural formadora, né? Mas eu queria ser uma profissional que eu pudesse treinar e também pudesse reter meus talentos, mesmo sendo uma agência com modelo boutique. Ou seja, a maior parte da minha equipe foi formada, né, em casa, foi formada pela agência, na própria Agência Mais. Larissa, que está aqui, a Paula, tantos profissionais que estão com a gente, que foram todos formados em casa. Então, isso era um desejo que eu tinha, e tinha o desejo de não só o meu cliente interno, minha equipe, se sentisse única, mas também os meus clientes. E aí foi com essa filosofia que eu montei a Mais, e aí começamos a crescer. Hoje nós atendemos vários grandes clientes no Brasil, e estamos aí com uma jornada aí de 17 anos, né? A gente atende casa e vídeo, a gente atende supermercado mundial no Rio, que é um supermercado bem grande, uma rede bem grande, já estamos há 12 anos com eles, indústrias farmacêuticas, enfim. Atendemos grandes, Instituto Ronald McDonald, atendemos grandes clientes que nós fazemos um trabalho de reputação, de construção de imagem, também um trabalho de marketing digital, porque hoje nós somos uma agência full. Meu marido é meu sócio, né? Ele se tornou meu sócio tem 10 anos, e justamente trazendo para a agência essa visão mais do digital, que a gente não tinha. O nosso core business era assessoria de imprensa, comunicação interna institucional, fazíamos media training, fazemos até hoje, mas ele veio mais com essa visão do mercado digital, e que foi maravilhoso, foi muito importante para a empresa, né? Porque é fundamental uma agência de comunicação hoje atender no digital. Complementa, né? Não dá para ficar, assim, o físico funciona, lá o básico ali, aquilo tradicional funciona, mas se você não tiver com a antena ligada para o digital, você está perdendo o mercado, né? Não tem Exatamente. jeito. Foi legal entender um pouquinho da sua trajetória. Eu vou fazer algumas perguntinhas para entender um pouco sobre você, porque a mente empreendedora, ela é construída baseada em decisões que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, você comentou agora que você formou a sua equipe, então todo mundo da tua equipe hoje foi formado dentro da Agência Mais, a maior parte. Grande. Sim, isso é interessante, porque o nível de confiança, o alimenta a cultura, sabe, a liberdade que você tem com cada um torna a tua equipe muito mais produtiva, né?
Mas já vamos entrar um pouquinho no teu negócio, porque entender negócio a gente também entende um pouco sobre você. Mas conta pra gente, Tatiana, dois elementos, duas qualidades que você tem como empreendedora que fizeram grande diferença nesse sucesso profissional hoje. Então, primeiro, assim, autoconhecimento. William, eu acho que assim, autoconhecimento, você saber quem você é fundamental para você gerir pessoas. Porque assim, você entende quem é você, você ajuda o outro a também entender quem ele é. É até o tema que eu mais gosto de falar é sobre isso, sabe, William? Assim, mais do que o negócio, porque quem faz o negócio são as pessoas. Tanto que a minha liderança é baseada em 3 P's, que é propósito, pessoas e processos. Então, assim, o fato de eu saber quem eu sou, sempre mergulhei na Tatiana Marzullo, assim. Primeiro, pelo significado do meu nome. O significado do meu nome é pertencente ao Pai. Eu acho importante eu saber o significado do nome dela, sabe? Então, eu já acho isso bem importante, assim, pertencente ao Pai, assim, né? Independente da crença de cada um, mas assim, eu falei, nossa, é um nome que pertenço a Deus, assim, né? Ele é quem me guia. Então, assim, ele que me norteia. Então, assim, saber quem você é, quais são suas forças. Eu acho que todo profissional, todo empreendedor precisa saber quem é, porque quanto mais você sabe quem você é, os resultados que você gera na vida, o impacto que você causa na vida das pessoas, mais você gera resultados. Então, autoconhecimento para mim é fundamental. E outro é você saber valorizar as pessoas. Assim, para mim é fundamental você ser grato a quem está com você e valorizar. Isso eu acho tão interessante aqui nos Estados Unidos, porque, assim, existe a cultura da meritocracia, mas também existe o de você fortalecer a identidade do outro. Se minhas filhas estudam aqui, você precisa ver os bilhetes que elas recebem das professoras na escola. Minha filha de 12 anos, ano passado, estava fazendo uma prova, e a professora foi lá e colocou um bilhete para cada aluno, reforçando a identidade deles. Então, assim, Maria, you are amazing, você trabalha muito duro em tudo que você faz. E ela chegou em casa, ela, mãe, olha o que eu recebi da professora enquanto eu estava fazendo prova. Falei, como você se sentiu? Ela altamente motivada. E eu achei interessante essa fala dela, porque é isso que o ser humano gosta, também de ser valorizado. E eu gosto de valorizar as pessoas, isso é uma característica da minha liderança. E a gente traz muito isso para o programa Salto Alto. Assim, a gente definiu as skills da líder Salto Alto e a gente coloca lá uma líder que é humana, que valoriza as pessoas. As pessoas querem ser valorizadas. William, e a gente tem uma crença, eu acho assim, muito no Brasil, assim, você elogia o outro, você está estragando o outro. Às vezes você você evita fazer o elogio porque você acha que a pessoa vai achar que é tão boa que ela vai querer ir embora de onde ela está, vai achar que vai querer uma promoção. E eu acho que é tão importante você valorizar as pessoas, valorizar a identidade, trabalhar as forças, sabe? Eu não tive esse problema na minha empresa de valorizar as pessoas, pelo contrário, elas ficaram. Acho que é uma confusão, às vezes, de elogiar quando a pessoa não merece aquilo. Mas quando a pessoa Sim, tem aquela competência, ou seja, ela está fazendo algo relevante com aquela habilidade dela, se você consegue reconhecer, tal como a professora reconheceu individualmente a competência de cada um dos alunos ali no que cada um fez, é fantástico, porque aquilo é personalizado, não é uma coisa genérica, uma coisa que não é, estou falando só para me agradar, né? É muito diferente, né? exatamente. Eu acho que assim, valorizar, incentivar os profissionais que estão com você, as pessoas que estão com você, também se conhecerem, saberem qual é o propósito deles, se esse propósito se conecta com o propósito da sua empresa. É assim, dar significado ao que se faz todos os dias. Isso também é algo que, assim, eu valorizo muito, trabalhar em cima do porquê. Eu sou uma agência de comunicação, eu tenho um porquê, eu tenho uma empresa que o nosso porquê é impulsionar negócios. Através do quê? Do que nós fazemos, a comunicação, dos nossos dons e talentos, de cada um dos profissionais que estão com a gente. Então você começa a dar sentido para aquilo que está sendo feito. E aí você insere aquela pessoa na importância daquele negócio. A gente valoriza tudo que é feito pela empresa, assim. A mais, a gente trabalha muito assim, dar significado a tudo que se faz. Então, por exemplo, se a gente é uma agência de comunicação, uma assessoria de imprensa, a gente o tempo todo fala dos resultados que a gente está gerando, dando significado e colocando aquele profissional, a importância dele nessa cadeia. Ele não está cumprindo tarefas, ele está cumprindo o propósito, ele tá ligando para um jornalista, se uma tarefa que às vezes a pessoa acha que é chata, mas não é, ela faz parte de um todo para que se tenha o resultado final. Então, isso é uma outra força que eu digo, assim, da minha liderança, é trabalhar em cima dos porquês, assim.
dar significado ao que está sendo feito e inserir a pessoa nesse processo, mostrar a importância dela nesse processo. E olha, Tatiana, acredite que isso é uma qualidade como líder, Qualidade, William, sem problemas. tá? É uma qualidade de um líder que ela é rara, tá? São raros. Eu falo isso porque a gente trabalha, a gente atende empresas, assim, líderes de vários lugares do mundo, e nem sempre as pessoas conseguem ter esse autoconhecimento e essa valorização específica alinhada com o propósito. Tanto que quando a Upskill ela entrega uma plataforma onde a gente faz acesso para entender cada um dos líderes, como é que ele está nesse momento e onde que ele precisa chegar. E a gente desenvolve um plano, uma jornada personalizada para que ele tenha um mentor acompanhando ele nessa evolução. Hoje tem muita coisa autossuficiente, tem curso que o cara tem que assistir, ele não acaba não seguindo, e a gente quase que faz um trabalho assim, um a um ali, para realmente que ele realmente se desenvolva naquilo que ele precisa. E a gente trabalha em 3 pilares, tal como você sugeriu. A gente não mexe com processos, porque eu acho que as empresas já estão muito bem desenhadas em termos de processos, então a gente vai olhar só para o Sim. indivíduo, tal como você comentou. E o nosso primeiro pilar de alinhamento de liderança, de fazer aquele líder prosperar, é ser líder de si, autoliderança. Então, se ele não trabalhar esse autoconhecimento para entender aquilo que ele tem que melhorar, nossa, ele está perdendo, ele está tirando para todos os lados, sendo que ele pode caminhar na direção certa para que ele possa realmente evoluir como profissional, como Exato, líder. William. Então, é uma qualidade fantástica que você deve continuar aí É. ativando. A gente vai buscando, né, William? Eu acho que assim, eu acho que assim, é fundamental você saber quem você é, porque é tão interessante quando você sabe quem você é, porque você não tem problema com o crescimento do outro. Você não fica preocupado se o seu profissional vai crescer. Por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho minha equipe toda no Brasil. Você imagina se eu não soubesse quem eu sou e o que a gente tem, assim, a nossa visão aqui para os Estados Unidos, né? A gente tem a empresa aberta aqui, a gente já tem cliente americano aqui. Mas assim, se eu não soubesse quem eu sou, eu ia ter medo de ir embora. Eu ia ter medo de me ausentar, eu ia ter medo de deixar a Ana no meu lugar. A Ana está no meu lugar. E ela trabalhou para estar ali. Eu não tenho esse problema. Por quê? Mas eu trabalhei isso dentro de mim. Eu dialogo com o meu ego. E eu acho que o líder precisa dialogar com o próprio ego. Quando ele sabe quem ele é, ele entende que a identidade dele é maior do que o ego. Então, ele sabe quem ele é, ele sabe a importância dele, mas ele também sabe da importância das pessoas num todo. Que você não constrói nada sozinho. E isso, assim, William, eu realmente eu sou muito grata às pessoas, porque tive ótimos chefes no mercado. Sou muito grata. Eu só tenho green card hoje porque eu fui referenciado por todos os meus ex-chefes que eu trabalhei no mercado durante anos. Que para o visto que eu tirei, que é o EB2, que é um visto de habilidades extraordinárias para profissionais ou empreendedores, eu tinha que comprovar toda a minha experiência profissional. E todos os meus ex-chefes comprovaram e fizeram cartas me recomendando para que eu pudesse ter o visto que eu tenho hoje. Imagina se eu não fosse grata às pessoas, assim, não valorizasse. É fundamental a conexão, o relacionamento com as pessoas. Eu acho que é fundamental para você crescer na vida é valorizar, ser grato a quem está com você, ser grato aos seus ex-chefes, pessoas que foram importantes na sua caminhada. Então, assim, porque quanto mais você sabe quem você é, você não tem problema com o crescimento do outro. Você não tem problema em valorizar o outro e nem ser grato. Essa é uma frase bem interessante. Que tem alguém querendo entrar aqui na nossa sala, que talvez ela tenha caído aqui. Tô Deve ser dar mais, assistindo Larissa. não, a Larissa A mesmo. Lari tá ouvindo. Tati, aproveitando que eu fiz essa pausa, a gente já faz esse corte. O teu microfone ele tá falhando às vezes. Não, ele tá falhando. Você tá usando qual Deixa eu microfone? botar ele mais perto. Mas tá Não, muito ruim. não, é que ele tá abafando de vez em quando. Às vezes ele tem um compressor muito forte, ele reduz ruído, você tem que falar bem perto. Tá com Então algum tá bom. ruído aí ou tá silêncio absoluto aí? Não, tá tranquilo pra mim. Pra você ter algum ruído? Eu não tô ouvindo nada, é que às vezes tem algum ruído e o Zoom ele faz uma supressão de ruídos, eu não consigo ouvir. Mas aí ele Tá baixa bom. um pouquinho a tua voz na hora de tentar equilibrar. Mas se não tem ruído, tá ótimo. Talvez só chegar um pouco. Eu tô usando o microfone que ele permite que eu fale um pouco mais distante, né? Ele é próprio para isso. Então tá. Se eu falo perto, ele até estoura, né? Você nem vai conseguir. Né? Bem, Mas olha, quando eu falo assim, tá bom pra você? assim tá. Só para ficar num tom, para não oscilar na gravação, né? Um Tá corte ótimo. para 25 minutos, tá? Só deixa eu anotar desse cortezinho aqui. Corte 25 minutos, que assim fica certinho.
Então, vamos lá. Aí só me distraí aqui com a Larissa entrando, mas tá tudo certo, Uhum. Larissa. Fica tranquila aí, tá? Já me distraí. Achei que era que o Gustavo tá para entrar. Perdão, é porque caiu aqui a minha internet e voltou. Não, não, fica tranquilo. É que o Gustavo, meu sócio, ele tá para entrar, mas talvez ele não Ah, entre, tá. porque essa hora ele não vai conseguir entrar mais. Eu achei que ele ia fazer a introdução dele aqui, mas tudo bem, fica tranquilo. Tá Vamos bom. lá. Vamos lá, Tati. Voltando aqui, então agora só a volta do corte. Tati, eu tenho mais uma pergunta para fazer, agora que você trouxe essas duas qualidades aí de autoconhecimento, de conseguir realmente trazer um feedback assertivo aí para cada um do seu time, que é, nessa trajetória, você teve muitos acertos e muitos erros. E a gente aprende muito quando a gente consegue entender quais foram os nossos grandes acertos e os nossos grandes erros. Então, primeiramente, qual foi o seu maior acerto? Qual decisão que você tomou na sua carreira empreendedora, seja com agência, seja com programa, seja na sua transição, na sua imigração? Que acerto que você teve que mudou tudo, que fez toda a diferença? O acerto foi definir o propósito do meu negócio. Porque até então eu tinha feito um plano de negócios, uma missão, visão, valores para constar. Sendo bem sincera, quando eu montei. Eu tinha o desejo, quando eu montei a Mais, de atender muito bem, deixar meu cliente muito satisfeito, que ele se sentisse único. Mas o porquê maior, eu não fiz quando eu montei a empresa. E quando eu vim para os Estados Unidos em 2014, e a Disney é muito forte no porquê dela, né? Ela é uma empresa com muito propósito. Isso mexeu muito comigo, a ponto de eu querer levar isso para outras empresas, né? De querer ajudar outras lideranças. Quando eu voltei, eu falei, eu preciso viver verdadeiramente o meu propósito, o propósito da minha empresa. E aí eu fiquei me fazendo muitas reflexões. Eu voltei e comecei a estudar as empresas no Brasil. Eu ficava assim, meu Deus, por que eu existo? Por que a minha empresa? Por que que os meus clientes me procuram? Qual é o impacto que a minha empresa gera na vida do outro? Então essas perguntas, elas me fizeram, eu fiz muitas reflexões e aí eu defini o propósito da Mais, que era impulsionar negócio através da comunicação. Até então a gente tinha uma missão lá, visão, valores, assim, valores, 10 valores. Eu falei, gente, não dá para valorizar, eu preciso reduzir isso, sabe assim? E a gente reduziu e a gente definiu os valores da empresa, assim, principais, né? Resultado, excelência, agilidade, criatividade e amor, porque o A de A mais é de amor, né? Amor é o que se faz. Só que assim, eu coloquei o amor como base principal da empresa, assim, o amor às pessoas, o respeito ao próximo. Mas assim, é uma empresa focada em resultado, sim. Uma empresa também sem resultado, ela não se sustenta. Amor somente não paga as contas. Então, assim, sabe quando você mexe muito com a sua cabeça, como é importante você se conhecer, né? Você se conhecer, o autoconhecimento para você, mas também para o seu negócio. Porque senão a gente só fica focado em trabalhar para pagar as contas, ganhar dinheiro, e assim, tem lá a missão, visão, valores, mas não vive tão intensamente na prática. E eu aprendi isso. E é isso que eu quero levar para as empresas e levar para as lideranças, porque assim, é você, e isso como eu a mais, com a minha empresa, com o meu negócio e também com as mulheres, né? Quando a gente tem o programa Salto Alto. E você entender, essa foi meu grande acerto, foi viver na prática o meu propósito e fazer com que as pessoas entrem nessa visão e elas entendam o quanto é importante elas saberem o porquê elas fazem o que elas fazem. Nesse ano, a minha empresa cresceu 40%, William. Uau, que número bom. Cresceu 40%, mas por quê? Porque sabe o que eu entendi? Quanto mais eu sei quem eu sei, quanto mais eu sei quem eu sou, então eu tenho muito mais autoconfiança para vender o meu negócio. Então, isso que foi uma chave. Eu falei, meu Deus, eu entrava nas reuniões sabendo quem eu era, o que que eu gerava, qual era o impacto que a minha empresa gerava nos clientes, nos resultados. Você fica mais confiante para vender a sua empresa. Então, eu ganhava muito, eu comecei a ganhar muito de concorrência, apresentando os cases e com mais segurança de eu tenho um propósito. Eu vivo por isso. Assim, meu trabalho é esse. A gente respira o propósito dentro da empresa. Então, E olha, esse foi o nosso grande acerto. eu vou trazer para você que acho que vai além da autoconfiança, tá? Eu acho que tem a verdade, ela é muito forte. Quando a gente vê uma congruência no diálogo, quando a gente percebe essa certeza no outro, a gente confia muito mais. Então, esse fechar negócios está muito ligado à confiança, não só a confiança que você passa, a confiança que você tem, mas a confiança que você passa, claro que a confiança é importante, mas existe uma congruência naquilo. Dá para perceber esse propósito, você transpira isso, então acaba gerando uma conexão imediata, porque você está ali
é verdadeiro aquilo, não é uma É encenação, né? verdade. Você está Não com é uma certeza. encenação, você estabelece uma conexão com o outro, assim, né? Exatamente, é Uhum. a verdade. Perfeito o que você acabou de falar, né? Que legal que você trouxe aí sobre o seu propósito aí como um grande acerto, quando você começou a vivenciar o propósito de verdade, porque a gente traz muito isso. Esse é um dos pilares do desenvolvimento de liderança na Upskill, e para alguns líderes isso desce quadrado, porque ele não aguenta, é aquela balela de propósito de novo. É Eu falei assim, isso, não, William. não, isso aqui não é um negócio para você pôr na parede, amigo. Isso é uma coisa para você viver todo dia. A história, o ser humano há 70 milhões de anos atrás, ele passou por uma revolução muito grande, que foi a revolução cognitiva, onde a gente aprendeu a criar histórias. E essa criação de Exato. histórias fez que a gente saísse de um ponto A e chegasse num ponto B. Ou seja, a gente conseguia imaginar, olha, eu consigo chegar no ponto B. Essa é a dimensão do nosso córtex frontal que fez ser quem nós somos hoje, né? Só que muitas vezes nós contamos as histórias erradas para a gente. Ou seja, o propósito é uma história, mas assim, é um motivo pelo qual você vai fazer tal coisa. E esse motivo, ele não existe, ou ele é errado, ele é completamente herdado, ou foi assimilado de algo, de alguma referência nada a ver com você, que não representa quem você é, por mais que seja algo dentro da sociedade. E quando você refinou isso, quando você acertou isso, você alinhou isso com quem você era de verdade, aí você ativou a engrenagem na máxima potência, né? Exato. Então, não é só uma historinha para você Não é seguir. uma historinha mesmo, William, é uma realidade, assim. É, Mas tem muitos líderes que ainda têm uma crença limitante sobre o propósito, e assim, criticam mesmo e falam exatamente como você, lá vem a balela do propósito. Mas as grandes empresas aqui, a Apple, que está no nosso curso, no nosso programa, a Disney, todas elas são movidas por propósito e valores, e elas falam isso o tempo inteiro e trabalham isso fortemente com os seus liderados. E assim, elas são empresas como a Lego, são empresas enormes, empresas que faturam muito e que geram muito resultado. Então, assim, o resultado está muito atrelado a isso. E eles sim. colocam isso como base, né, para gerar o resultado que eles geram. Acho que tem um grande gap aí de formação e informação. Quando você pega uma matéria, um artigo qualquer, ou pega um livro, vai ler um livro sobre valores e propósito, você fala, legal, interessante isso aqui, mas fiz uma coisinha aqui, mas você não vivenciou aquilo de verdade. É Agora, quando você isso. passa por um processo de autoconhecimento, com uma consultoria especializada, que já fez isso muitas vezes, ou alguém que você colocou ali que realmente vai despertar isso no time, vai conectar os processos ao propósito da empresa, vai entrar na roda, aquilo acaba girando uma ferramenta para aumentar a tua performance, a tua produtividade. Ou seja, você não Exato. está voltado para o dinheiro, né, para o resultado apenas, mas aquilo vai fazer com que o resultado aconteça. Eu sou engenheiro de formação e a gente atende muitos clientes também que são, geralmente, alguns empreendedores ou executivos de empresas têm formação em engenharia, são muito pragmáticos, e quando a gente chega com o propósito ou com os valores, assim, ele já fala, nada de novo esse negócio aqui, mais alguém tentando colocar isso. Não, é que se você não está liderando com isso, você está perdendo tração. E Verdade, William. uma pessoa muito voltada aí para processos e não olha para as pessoas, ela está perdendo potência, porque a pessoa vai se engajar, mas ela até um certo nível. A hora que você consegue elevar, fazer ela conectar o propósito pessoal dela com o propósito do negócio, nossa, é um êxtase, assim, né? Que É legal que você verdade. vive isso, Tati, parabéns. E agora Obrigada, William. falamos do acerto, agora vamos entender qual foi o seu maior erro nessa trajetória empreendedora, que a gente Eu também estava aprende. pensando aqui, enquanto eu estava respondendo, assim, os acertos, os erros, né? Porque, assim, você às vezes permite algumas pessoas no seu time que você sabe que não. E por você ter essa característica de valorização humana, você permitir que algumas situações aconteçam, assim, você deixar postergar algumas situações, sabe? Assim, esses foram erros que eu já cometi na minha liderança. E acaba que, por você, de fato, valorizar tanto o ser humano, que às vezes você se torna um pouco permissiva. Então, isso foi um erro. A gente já cometi erros de, assim, de não trabalhar com indicadores não financeiros da empresa, mas até indicadores no próprio trabalho do meu time. Então, assim, a gente já tem alguns anos que a gente trabalha com indicadores, mas durante um período a gente trabalhou sem indicadores do time, indicadores, assim, de resultado para eles. Então, tinha uma meta, mas era uma meta, sabe assim, uma meta que não era uma meta clara, digamos assim. Então, acho que isso era um erro também, porque você precisa colocar indicadores para o trabalho de cada um, para que as pessoas saibam aonde elas estão, aonde elas vão chegar e o que é importante. Então, assim, essa liderança cada vez mais clara, né? Eu já cometi tantos erros, essa permissão que eu te falei,
eu tenho uma frase que é do Mike Murdock que eu gosto muito, que é tudo que você inspeciona melhora, tudo que você ignora se deteriora. Eu sou muito ligada no detalhe, né? Eu acho que a liderança, o fracasso e o sucesso tá muito no detalhe, assim, né? Mas assim, acho que em alguns momentos é deixar passar algumas coisas, assim, apesar de ser uma pessoa que eu dou feedback na hora. Acho que essa falta de limite, por exemplo, durante um período, assim, até antes do propósito, a gente estava muito, não é isso, eu quero achar a palavra melhor, ideal, mas muitas vezes de uma forma tão servil que você não se colocava como o especialista, sabe? Então, assim, isso foi, confesso para você que foi uma virada de chave também, essa questão do propósito e de você saber quem você é, como é importante, como é fundamental para você se colocar como especialista, porque todo mundo acha que sabe de comunicação, né, William? A verdade é que todo mundo acha que entende. Mas assim, nós somos especialistas, então a gente não está aqui querendo dizer que a gente sabe mais, não é isso. Mas se você me contratou, eu sou especialista naquele assunto. Mas às vezes por querer agradar tanto, você acaba deixando que o cliente tome conta de algo que ele entende muito do business dele, mas não. E como a gente vai comunicar o business, somos nós. Então, assim, isso foram alguns erros que a gente cometeu ao longo da nossa trajetória, de permitir muito isso, e acaba que o cliente pensa que ele está te dando drive. Na verdade, quem tem que dar o drive é você, sabe? Então, assim, isso, claro que isso já tem bastante tempo, mas assim, mas foram erros por a gente não. A importância de você saber quem você é, o que você vê. Trabalho com os indicadores, assim, o que você está gerando para o negócio. E isso fortalece muito quem você é, e você se coloca cada vez mais como especialista. Meu time é jovem, mas eles são jovens, mas têm 10 anos de casa, muitos. Então, eles já têm uma trajetória, né, longa aí de mercado, não é uma coisa que começou ontem. Então, assim, foram alguns erros, como eu te falei também, né, essa questão de você, às vezes, permitir, por ser uma pessoa ligada a pessoas, permitir que algumas situações aconteçam e você postergar algumas decisões, sabe? Mas enfim, mas tudo foi importante para o meu fortalecimento, para o meu crescimento como Tirar líder, como ser aprendizado. humano. É. E a Mas gente eu tô sempre olhando assim para isso, sabe, William? Porque, como eu te falei, a gente tem que. O líder tá sempre na zona de aprendizado. Então, por exemplo, a gente vê hoje mesmo, a gente tem uma reunião de coordenação que a gente tem toda semana, né? Eu tenho uma reunião com a Ana toda semana, que é a minha diretora, tenho reunião com o meu time de coordenação toda semana, é inegociável isso pra gente. E a gente sempre traz uma reflexão nessa reunião, uma reflexão de liderança. A gente fala dos indicadores, a gente fala das metas, fala de como estão os clientes, como é que estão os indicadores, né? A gente faz a análise mensal de tudo e semanal, mas a gente fala muito sobre reflexões de liderança. A gente conversa muito sobre isso, assim, sobre erros e acertos, sobre, por exemplo, se tem uma situação que não está dando resultado, tem oportunidade de aprendizado. Hoje a gente falou sobre isso. Se não está dando resultado, se você está há semanas com a mesma estratégia e não está dando resultado, tem oportunidade de aprendizado aí. Aonde que a gente ainda não virou essa chave, sabe? Então a gente está o tempo inteiro refletindo sobre de que maneira a gente está infringindo os valores da empresa também. Quando eu não estou de acordo, alinhado com os meus valores, como dá errado? É impressionante. Assim. sintoniza, não conecta, não adianta, aquilo vai Não ser. conecta. Não sustenta, né? Você pode até performar, pode até ganhar alguma coisa, mas não é sustentável, porque não Não é conecta com os seus valores. sustentável. E é Exato. legal que você trouxe sobre esses erros que se tornaram em grandes aprendizados, que até que foram importantes, né? Acho que todo erro é importante, e eu gosto de trazer aqui, de perguntar aqui, porque a gente também aprende com os erros, para não cometê-los, né? Com certeza. E você comentou assim sobre empurrar alguma situação que não estava tão boa. Isso é muito comum numa situação de liderança. A gente mentora aqui líderes, isso acontece toda semana. E eu falo, você vai empurrar até quando? Essa dor que você está sentindo, ela vai continuar enquanto você estiver empurrando isso, né? Então, é mais fácil você abrir mão disso e libertar daquela conexão para que ele tenha sucesso no outro área, você tenha sucesso com outra pessoa, né? Do que ficar empurrando aquilo, né? Isso uma hora a conta chega, né? Não é tão bom. É verdade. Nosso trabalho é um trabalho, o trabalho que o ser humano faz, né? O trabalhar, né? Tem que ser divertido, tem que ser gostoso, não pode ser uma coisa penosa, pesada, Ser né? leve, né, William?
Senão tem alguma coisa errada. Não fica divertido e não vai ser sustentável também. A gente não vai ficar sofrendo eternamente. Aquilo vai ter um prazo de validade. Não tem jeito. E, Tatiana, conta um pouquinho agora da Agência Mais. É uma agência, a gente já trabalha, a gente já conversou, vocês trazem muitos clientes de vocês para participar do podcast, eu gosto muito disso, então quero te agradecer aqui publicamente. Adoramos o podcast. Mas conta um pouquinho de como a Agência Mais funciona, só para entender o seu negócio, eu vou conseguir entender melhor a sua mente empreendedora. Claro, com certeza. Então, a agência mais é uma agência de comunicação, né? Full, né? Ou seja, a gente atende, está em todas as frentes de comunicação. Então, a gente começou como uma assessoria de imprensa, né? Depois, e comunicação interna, né? Fazendo endomarketing, o trabalho de branding, de comunicação interna nas empresas, para organizações. E também fazemos o trabalho de marketing digital, de social media, de redes sociais, construção de estratégias digitais. Fazemos também o trabalho de site, de branding, campanhas. Fazemos, por exemplo, a Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica, ABRAD, nós somos a agência deles, então a gente faz a campanha nacional de segurança, então a gente cria a campanha e faz a divulgação, tanto na imprensa, quanto nas redes sociais, quanto as peças de comunicação, os filmes. Existem muitas mortes, né, com acidentes em casa, né, com problemas de choque. Então, assim, existem muitas... a gente precisa trabalhar com a população o tempo inteiro, poder falar sobre esse tema. Então, a gente todo ano, a gente é o 3º ano que a gente está fazendo essa campanha. Então, a gente faz o trabalho de comunicação para eles, né, assim, e para outros clientes também. Então, nós atuamos em todas as esferas de comunicação, fazendo tanto publicidade, quanto assessoria de imprensa, quanto marketing digital. E aí estamos, como eu te falei, há 17 anos aí no mercado, atendendo grandes clientes já parceiros de longa data, de muitos anos da agência. O nosso trabalho é impulsionar negócios através da comunicação. Não, e funciona. E eu até tenho uma dúvida, tá? Ignorância minha da Não, atualização pode falar à vontade. desse mercado, né? Todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem muita dúvida em relação ao que é assessoria, o que é publicidade, né? Sua dúvida é essa. Sim, é que eu trabalhei com assessoria talvez uns 10 anos atrás. Só que as mídias, os meios mudaram muito, né? Hoje tem muita Mudaram. mídia de mídia social, de influencer, isso muda tudo. Como é que você vê isso? Isso impacta no seu negócio, por exemplo? Você tem que fazer alterações na forma de como trazer isso? Ou ainda aquele básico bem feito ainda funciona muito bem? As duas coisas, assim, o básico bem feito funciona, mas você precisa ampliar a sua rede. Então, por exemplo, não tem como ser uma agência tradicional de assessoria de imprensa antiga. Não existe essa Não possibilidade. tem mais espaço, né? Não tem mais espaço, porque não são só tem grandes mídias que hoje que nem são mais, nem tem mais, não são nem mais impressas. Elas estão todas no digital. Então, assim, você precisa saber o trabalho de influenciadores digitais. Tem muitos micro-influenciadores, né? Nem são os grandes influenciadores, tem os micro-influenciadores, nano-influenciadores, e você precisa estar antenado no mercado para você incluí-los no seu plano de mídia. Para os clientes que a gente trabalha, a gente inclui esses profissionais. A gente faz um trabalho só de marketing de influência. Por quê? Porque pega o nosso stakeholder. Então, quando a gente faz um trabalho de estratégia de comunicação para o cliente, a gente pega tudo isso. A gente não pega só as mídias tradicionais, que são importantes, que geram reputação, que fazem parte da construção da reputação, mas a gente também trabalha com os influenciadores digitais. Teve impacto para quem não se atualizou. Para quem não ficou antenado para o mercado, ficou ainda preso à forma antiga de trabalhar, teve um impacto muito grande. Mas para quem pensou à frente, teve visão para o negócio, não teve impacto. Pelo contrário, você ampliou seus serviços. Porque antes, num plano de mídia que eu fazia, um plano de comunicação, era um plano tradicional de imprensa, com mídias tradicionais. Desde o momento que você amplia o seu mercado, a sua atuação, você insere ali um plano com influenciadores digitais. Você coloca podcasts, como o de vocês, que é importante, é maravilhoso, é construção de reputação. Treina o cliente é importantíssimo o trabalho que vocês fazem, porque vocês estão sendo voz, né? Vocês estão dando voz a empreendedores, a empresas, né?
e ajudando outras empresas, ajudando outros empreendedores. Então, nós queremos que nosso cliente esteja com vocês. Você entende? Assim, mas, por exemplo, se fosse uma mídia se nós fôssemos uma assessoria de imprensa tradicional, a gente de repente não colocaria, não colocaria os podcasts, mas impossível você não colocar os podcasts hoje no planejamento de comunicação, sabe? Hoje as coisas se atualizaram de uma forma, ganharam uma velocidade, né? Eu acho que também uma diversidade. Eu acho que aumentou, quando você fala, aumentou o Sim, escopo, porque hoje você tem muito mais canais, né? E você, tendo ciência desses canais, você consegue fazer um plano muito mais assertivo, mais nichado. Então, os nichos se muito ampliaram, mais. então as coisas começam a funcionar melhor, né? Por exemplo, o nosso podcast ele foi listado num site como os 10 podcasts de empreendedores mais assistidos, mais influentes, alguma coisa, não lembro agora qual era o título. E aquilo foi para o GPT. Então, hoje, quando alguém procura, sai o nosso podcast. Hoje, né? Talvez amanhã mude. Mas isso, quando as pessoas vão buscar sobre determinado assunto, acaba chegando no nosso. Então, aquilo entrou ali, abre um leque, um monte de empreendedores, um montão de empresas. Então, aquilo contribui para entender, como você falou, né? Trazer autoridade, as pessoas conhecerem. Pô, vi aqui um cara que cuida dessa área. Olha, esse aqui tem uma fundação. A gente conversa com pessoas fantásticas aqui que explicam sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória empreendedora. Então, gera conhecimento, tem educação, tem um montão de coisas. É bem Maravilha, complexo, a mídia é complexa, né? É diferente de é uma verdade. notícia, simplesmente, né? É, tem, Sim, tem um elemento diferente. Como também as mídias sociais também são diferentes. Os influenciadores são. trazem experiência sobre aquilo, né? Sobre o serviço. Então, tem um valor aquilo também. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que assim, você precisa estar antenado, ter visão para o seu mercado, senão você, por exemplo, agora a inteligência artificial, a gente estava até tendo uma reunião com uma empresa americana aqui ontem, assim, e eles são até uma empresa similar à nossa, e a gente estava conversando com o CEO, e com o presidente, foi muito legal. E eles falando sobre as ferramentas de inteligência artificial, assim, a gente precisa usar. A gente precisa estar antenado para essas, porque isso otimiza o nosso trabalho, é importante. Não é um rival a inteligência artificial. Ah, vai tomar o seu trabalho, por exemplo, o ChatGPT. Ele ajuda muito. É claro que você tem a sua capacidade intelectual, o seu trabalho, a sua construção, mas para algumas outras coisas. Aplicativos que hoje gravam reunião e fazem a ata de reunião, é importante. Otimiza o seu tempo, porque o tempo que você está em uma empresa de serviço como a minha é hora homem. Então, se eu tenho uma inteligência artificial que pode me ajudar a otimizar o meu tempo, para que eu invista a minha criatividade na construção de um planejamento para o cliente, é melhor do que eu perder, às vezes, tempo com tarefas que consomem o meu tempo, que eu posso usar a minha criatividade muito mais para construir algo, uma ideia incrível para o meu cliente. Então, assim, precisa saber usar a inteligência artificial, sabe? Acho que Tá antenado com as ferramentas. uma ferramenta para ampliar a nossa inteligência, não para deixar a gente É burro. isso. Duas visões, né? Tem gente que fala, a gente vai ficar burro, que não vai pensar. Eu acho que eu me sinto mais inteligente, porque ela aumenta, É isso, William. barra ali de algum jeito. Mas você levantou essa bola, eu não vou perder a da inteligência artificial, que é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Como que você vê o seu trabalho com esse tsunami da inteligência artificial? É claro que na parte de criação, de agentes, as LLMs, que são coisas importantes para a gente ajudar a gente a escrever e pensar fora do padrão, né? Mas como que você vê o teu nicho, né, de agência, de comunicação? Como é que você vê isso com uma onda de inteligência artificial que agora só tende a crescer? A gente está mal começando, a gente mal começou ainda, né? Como é que você Tá vê no o começo. futuro? Então, como eu vejo o futuro? Eu acho que todas as agências vão precisar aprender mesmo a trabalhar com a inteligência artificial e, assim, e usar da melhor forma, porque você tem várias ferramentas que otimizam o seu trabalho, que otimizam campanhas digitais que você faz. A gente até tem um cliente de inteligência artificial e o trabalho deles é otimizar as campanhas digitais de agências. Então, por exemplo, eles vendem isso, eles vendem essa solução. E isso para a gente é ótimo, porque você imagina você ter uma inteligência que te ajuda a otimizar a sua campanha e a sua campanha digital que você constrói, você consegue gerar mais resultado para o seu cliente. Então, assim, não é o seu cliente que está contratando a ferramenta, é a sua agência que está. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente trabalha, assim, que a gente paga, que a gente contrata, para ajudar a gente, não é para fazer o nosso trabalho, para otimizar o nosso trabalho. Porque quem faz, quem gerencia a ferramenta, somos nós. Nós é que gerenciamos e que a gente é que otimiza isso, né? Assim, a ferramenta te ajuda a otimizar, mas quem programa a ferramenta é o ser humano.
Você só precisa aprender e saber quais que são antenados com esse mercado. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Nem acho que vai. Óbvio, tem pessoas que vão falar, vou preferir trabalhar com a inteligência artificial. Ao invés de contratar a sua empresa para construir conteúdo, vou lá no chat GPT. Sim, mas existem esses clientes, mas faz parte também, assim. Mas existem também os clientes que querem que a minha agência esteja antenada com a inteligência artificial para melhorar ainda mais o trabalho e os resultados. Então, o meu marido é um profundo estudioso desse mercado, assim, de tendências, sabe? Ele sempre trouxe muita inovação pra gente, porque assim, eu vou ser sincera, eu tenho 45 anos, eu sou já de uma old school. Eu sou muito mais, eu sempre brinco, eu sou muito mais analógica do que digital, porque eu sou muito mais offline do que online, assim, eu sou de relações. Mas é claro que eu tive que imergir nesse mundo, eu tenho que conhecer, eu preciso estar antenado, eu tenho que ter visão, eu tenho que ampliar minha mente para isso, eu não posso ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Como dizia a música. Mas Mas você não não precisa ser é especialista, mas você precisa ter uma ideia de como aplicar isso de uma forma inteligente, né? exato, você precisa estar aberto também, sabe, William? Né? Eu trabalho com muitas pessoas onde eu gosto de pensar em inteligência artificial. Eu sou engenheiro, eu sempre estudei isso. Eu estou fazendo, na verdade, um curso lá no MIT de inteligência artificial, onde não é ao Legal. usar as LMs agora, não, é um pouquinho mais profundo. Mas quando eu converso com alguém e falo sobre isso, a pessoa, isso é muito tecnológico. Eu falei, quando chegou a internet, você não falou, não vou usar a internet. Você teve muitos atrativos, né? E a gente tem que abraçar isso e se especializar nisso e ir a fundo com isso, que eu acho que a gente só tem a ganhar. Minha visão É agora, né? verdade. Pode ser que as coisas mudem, né? Pode ser que mudem, né, William? Mas assim, atualmente a gente acha que, né, tem coisas muito boas, né? Sim. Tatiana, o papo está muito bom, mas agora eu queria que você deixasse aqui para quem está ouvindo a gente um recado, uma mensagem, aquilo que representa você, aquilo que na sua trajetória empreendedora, na sua trajetória como líder, foi muito relevante. E para alguém que está começando, para alguém que está se reconstruindo, ou alguém que está passando por um período de dificuldade, talvez ouvir uma sacada sua, aquilo pode mudar o caminho, né? Então, o que você traz aí como um recado para quem nos ouve? Então, o recado que para quem nos ouve, William, é foca no seu propósito, sabe? Mergulha dentro de você, quem você é, sabe? Faça essas perguntas, quem eu sou, assim? Quais são as minhas forças? De que forma que eu impacto a vida do outro? Como eu tenho contribuído? O que só eu tenho? Porque nós temos uma identidade única, a nossa digital é única, cada um tem a sua. E isso é muito interessante, porque é único, né? É muito único. E nós somos únicos também. Assim, então eu acho que autoconhecimento é fundamental. Você mergulhar em você. Se você não está tendo resultado, começa a mergulhar na sua vida. Por que você. Sim, começa a mergulhar até no seu passado. Eu sou muito adepta, assim, de você pensar sobre seus pais, sobre sua mãe, seu pai. Eu acho que a psicologia é fundamental, assim, comportamento. A gente é muito reflexo do que a gente viveu no passado, dos nossos pais. Às vezes a gente tem algumas lealdades familiares, algumas repetições de padrão, que a gente precisa olhar para isso. Eu vejo muito assim, em determinado momento da minha vida, quando eu tinha dificuldade com relação a merecimento, por exemplo, em determinados resultados na minha vida que eu conseguia alcançar, mas eu tinha culpa. Comecei a buscar, por que eu tenho essa culpa? Por que eu sinto isso? Por que eu ganhei um prêmio de melhor atendimento do ano e não fui buscar esse prêmio? Nunca usei isso, é uma curiosidade da minha trajetória. Eu nunca fiz a viagem que eu ganhei, porque eu fui eleita o melhor atendimento daquele ano numa agência. E eu nunca fiz essa viagem. Por que eu não fiz? Porque eu achava que eu não merecia, eu achava que era uma fraude, a tal da síndrome da impostora, que a gente sempre fala. Por que eu tinha essa síndrome? E aí eu fui buscar um pouco na minha história. Então, eu fui as minhas questões com meu pai, e foi importante ter descoberto isso. Acho que não pensem que você empreendedor que está me ouvindo, né? Você que está escutando, é importante você saber a sua história. Você olhar para a sua história, você se despedir de alguns padrões de comportamento, porque eles influenciam no seu resultado. Não tem jeito. Eles influenciam no seu resultado. Às vezes você tem culpa de ser maior que a sua família, você tem culpa de ganhar dinheiro. Então você faz de tudo para não ganhar dinheiro, você faz de tudo para não ter lucro, você faz de tudo para dar errado. E isso é impressionante, né, não, William? Então, assim, quando você vai mergulhar em você, quando você busca saber quem você é, responder essas perguntas, qual é o impacto que você causa, quais são as suas forças, o que você tem de bom, qual é o seu propósito, isso faz toda a diferença para você ter êxito na vida.
E sabe, é óbvio que tem situações, se você está vivendo um caos financeiro na sua empresa, tem a sua questão comportamental, mas você precisa de ajuda também, né? Acho que pedir ajuda é fundamental, fazer um trabalho com uma empresa como a sua, William, sabe? Buscar, a minha vida inteira eu busquei mentores, eu busquei ajuda psicológica, ajuda de pessoas que sabiam mais que eu. E assim, o líder, outra coisa, líder empreendedor, seja humilde. Seja humilde. Você não sabe tudo e nunca vai saber. Eu vou estar com 100 anos aprendendo. E então a gente precisa aprender, oportunidade de aprendizado. Então, assim, é isso. Assim, saiba quem você é, foca no seu propósito, nos seus valores, aquilo que te norteia. E busque ajuda, seja humilde, busque uma empresa como a sua, William, busque a Obrigado empresa aí. de vocês, assim, para ser mentoreado, sabe? Mas não é verdade, porque Sim, sim. você precisa de ajuda, as pessoas para crescer elas precisam de ajuda. Elas não podem, não adianta, vai continuar tendo as mesmas atitudes. E busca na sua história também, porque tem muito ouro na sua história. Tem uma palavra que eu pego dos que você acabou de falar, Tati, que é referências. A nossa inteligência não é muito diferente de uma inteligência artificial, não. A gente vai assimilando referências, aprendizados, comportamentos e só vai repetindo, né? Então, as nossas referências, a forma como nós somos programados, nossa inteligência foi programado, vai refletindo o nosso resultado, que às vezes pode ser bom, pode ser ruim. Então, esse autoconhecimento que você traz, que é o que a skill, ela traz muito isso para os líderes, e a gente consegue tangibilizar isso em resultados, com gráficos, com ROI, para poder fazer jus, que isso aqui não é uma historinha para boi dormir, não. É resultado de verdade. A gente treina habilidades para o líder funcionar. E uma delas é a autopercepção. É você conseguir perceber o que está acontecendo com você. Que se você não consegue entender a influência das suas referências, do seu passado, da sua história, das suas atitudes, dos seus comportamentos, no seu resultado, você está perdendo um grande diferencial competitivo, como você comentou aí, né? Então, um recado bem interessante. Se você que está ouvindo a gente tem alguma pergunta para mim ou para a Tatiana, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tatiana, foi muito gostoso conversar com você, passou muito rápido, nem percebi Passou também. muito rápido. É. Eu também adorei falar com você. Daí para ficar aqui não tem. É sempre assim, eu queria prolongar, mas aí a gente sai de um tamanho de podcast que não fica tão bom assim. Mas foi muito bom É conversar. verdade. Obrigado pela sua participação e espero muito sucesso aí para a Agência A Mais. E se alguém quiser contratar a Agência A Mais, como que a gente faz? Então, você pode buscar no nosso site, entra lá, agenciamais.com.br, e aí você tem um contato lá, os contatos nossos, e fala com a Ana Carolina e o Debran Xavier, nossa diretora, tem a Juliana Costa também, que é nossa coordenadora, então vocês podem buscá-las ali através do nosso site, tem as nossas redes sociais também, @agenciamais, tanto no LinkedIn quanto também no Instagram, então procure a gente, que a gente está sempre ligado ali para poder te responder. Que legal. Isso não é um podcast de publicidade, mas a gente gosta de recomendar pessoas que fazem um trabalho sério, com propósito, Obrigada, William. alinhado com valores, né? Que valorizam as pessoas. Eu acho que isso está em pauta. Valores. E quando a gente acha, eu entrevisto empresários aqui fantásticos, com empresas que eu fico aqui arrepiado, de verdade. Quando alguém traz alguma mensagem e traz a verdade, sabe? Não é enrolação. Às vezes acontece de vir alguma coisa assim, meio que isso aqui é papo furado, mas geralmente é algo que inspira, é gostoso de ouvir. Então a gente gosta de recomendar, porque isso, às vezes alguém está precisa disso nesse momento, ó. Tá aí, ó. A Agência A Mais vai fazer um sucesso. Tatiana, bom falar Muito com você. obrigada, William. Boa noite e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, até mais. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.